menina negra é expulsa de festa chique e retorna como verdadeiro dono da mansão em segredo. A noite estava apenas começando e a mansão do empresário Júnior Velasco era um verdadeiro espetáculo. Luzes cintilantes iluminavam o céu, destacando o brilho das estrelas, como se a própria noite estivesse vestida em glamurosos diamantes. Isabela, com um vestido vermelho que fazia sua pele negra brilhar, entrava com uma mistura de excitação e nervosismo. O aroma de champanhe e risadas ecoavam enquanto ela se movia pelo salão, observando jovens elegantes discutindo sobre viagens, marcas e segredos de influenciadores. Mas a magia que cercava a festa se desfez em segundos. "Você não pode estar aqui", disparou uma garota loira com um olhar de desprezo. Isabela sentiu como se um balde de água fria tivesse jogado sobre ela. A humilhação paralisante a envolveu e a seguir a porta da mansão se fechou atrás dela com um estrondo, ecoando sua exclusão. O que foi uma noite promissora se transformou em uma lembrança amarga. Isabela saiu, com um nó na garganta e um aperto no peito. Ela estava sozinha naquele mundo, mas o destino tinha outros planos. Enquanto caminhava pela calçada, um garoto misterioso a alcançou. Ele tinha um olhar intenso, cabelo rebelde e um sorriso quase desafiador. "Eu vi o que aconteceu. Não se preocupe. Eles também me expulsaram", disse ele, como se lesse seus pensamentos. Seu nome era Gabriel, e sua aura tinha algo de intrigante e familiar. Era como se ambos carregassem as mesmas feridas. Conversa vai, conversa vem, decidiram retornar à festa. Era hora de desmascarar as hipocrisias daquela elite que se achava inabalável. Armados com a determinação de provar que pertenciam àquele espaço, subiram a escadaria novamente, mas com a intenção de expor os segredos obscuros que rondavam a mansão. Todos ali tinham um passado e Isabela sentia que havia algo mais por trás dos sorrisos de plástico. Logo, a atmosfera da festa mudou. Sussurros se espalhavam como fumaça. Olhares se cruzaram de maneira suspeita, e em meio aos risos ensurdecedores, Isabela e Gabriel começaram a colher informações inesperadas. Uma jovem com um ar nervoso mencionou algo sobre um dossiê escondido, e isso despertou a atenção dos dois. O que aquele arquivo poderia conter? Segredos que poderiam arruinar reputações? A adrenalina pulsava. Enquanto se aprofundavam nas conversas, descobriram que a mansão tinha mais camadas do que podiam imaginar. A trajetória que escolheram não era só sobre aceitação, mas também sobre descobrir a verdade que poderia abalar os alicerces daquela sociedade. E quando um novo segredo veio à tona, a amizade que começava a florescer entre eles foi colocada em xeque. Era tudo uma grande armadilha? As sombras da mansão dançavam na mente de Isabela. A luta por liberdade parecia mais complicada do que ela havia previsto. E a pergunta ecoava: quem realmente controlava os segredos da mansão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela e Gabriel se entreolharam com uma mistura de confiança e expectativa. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto se preparavam para entrar novamente na festa, determinados a expor os segredos que aquela elite mantinha escondidos. O ambiente, agora,
parecia carregado de uma tensão palpável. Mas era apenas o começo do que estava por vir. Como se um feitiço tivesse sido lançado, a festa continuou vibrante, ignorando a presença dos dois. Eles se moviam entre os grupos, ouvindo dobras sutis de vozes, rindo nervosamente ao mesmo tempo em que sentiam o calor do desprezo em algumas olhadas. Tudo mudou, no entanto, quando uma gritaria interrompeu a diversão. Olhares se voltaram para a varanda. "É um incêndio!" gritou uma mulher, em pânico. O murmúrio rapidamente se transformou em caos. Isabela sabia que o fogo surgiu na cozinha, mas a adrenalina não permitia que ela aprofundasse muito o pensamento. Gabriel segurou sua mão e juntos eles se afastaram do tumulto. "Nós precisamos ajudar", ele disse, sua voz firme, mas havia um tremor de preocupação. Isabela queria perguntar mais, mas a energia da festa arrastava. Os convidados começaram a correr, alguns em direção à saída, outros tentando salvar pertences. Ela olhou para Gabriel e juntos decidiram explorar a confusão em busca da verdade. Enquanto buscavam informações, algo inusitado começou a acontecer. Isabela viu um rosto familiar se aproximando com pressa. Era Luísa, a mesma garota que a havia expulsado da festa. Mas o que a surpreendeu foi o que Luísa tinha nas mãos, um documento manchado e queimado, que ela parecia se esforçar para proteger a todo custo. "Você não tem ideia do que está acontecendo", Luísa gritou, sua voz embargada. "Precisamos sair daqui agora." Mas antes que Isabela pudesse reagir, uma explosão repentina na cozinha fez com que os lustres balançassem e as paredes tremessem. E pânico reinou absoluto. Luísa, em um momento de pressa, empurrou Isabela para o lado. "Você tem que ouvir." Ela começou a dizer algo, mas foi interrompida pelo fogo que agora começava a escapar da cozinha, tomando conta de uma parte da sala. O cheiro de fumaça e ardência eram intensos. Com a chama se aproximando, os três se afastaram, mas o olhar de Luísa fixou-se em Isabela. "Você não é só uma convidada, você é a única que pode deter isso." O grito dela cortou a tensão. Mas o que isso significava? Antes que alguém pudesse refletir sobre as palavras de Luísa, uma sombra obscura surgiu do lado oposto da sala. Um homem encapuzado, com um semblante sinistro, avançou em sua direção. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele queria? Que ligação tinha com o incêndio? E enquanto o desespero se espalhava, a verdade sobre quem realmente estava no controle da mansão começou a se revelar. O homem parou bem perto, um sorriso malicioso rompendo a escuridão do capuz. "Os segredos que você busca estão prestes a vir à tona." O caos tomou conta. Isabela, Gabriel e Luísa estavam encurralados. Quem era aquele homem e que segredos estavam prestes a ser expostos? A cada segundo, a sensação de que tudo estava prestes a mudar crescia no ar. A luta pela verdade se tornava uma batalha pela sobrevivência. O homem encapuzado se aproximou, seu sorriso malicioso iluminando o rosto, não com alegria, mas com uma malícia que gelava a espinha. "Os segredos que você busca estão prestes a vir à tona." A voz dele era baixa, mas cortante como vidro. O pânico aumentou, e a sala, antes vibrante, se tornava um cenário de terror. Isabela sentiu o coração pulsar forte, quase rasgando seu peito. "Quem é você? O que quer?" Gabriel apertou a mão dela, os dois prontos para correr. Luísa parecia um pouco perdida, mas a determinação de Isabela falava mais alto. "Vocês têm uma escolha a fazer." O homem se destacou à luz das chamas que dançavam ao fundo, seus traços se revelando em sombras grotescas. "Se não se afastarem, descobrirão que o que está em jogo é muito mais do que reputação." De repente, uma explosão a fez saltar. Fragmentos de vidro e madeira preencheram o ar e a sala explodiu em caos. Isabela quase caiu,
mas Gabriel a puxou para fora do caminho. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Vamos, rápido! Ele gritou, levando-a para o que parecia ser uma saída segura. Enquanto corriam, Isabela tentou se concentrar na voz de Luísa. Tem que ouvir. A verdade está em minhas mãos. Luísa parecia descontrolada. O documento queimado que segurava ameaça de se desfazer em cinzas. A casa tem segredos que não deveriam estar aqui. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Isabela lutava para entender, enquanto pulava por entre os convidados em pânico. O que você está dizendo? O que tem nesse documento? A urgência da situação fazia sua garganta arder. Um esquema, algo envolvendo a família Velasco. O fogo não foi acidental. Luísa falou apressada, mas as palavras dela pareciam estar queimadas no ar, ecoando no fundo do cérebro de Isabela. O que significava tudo aquilo? O que a família parecia esconder? Mas antes que Luísa pudesse continuar, outra explosão fez o chão tremer sob seus pés. A fumaça se espalhou como uma nuvem negra, engolindo tudo ao redor. A sala estava em chamas agora, e o calor era quase insuportável. Isabela olhou para Gabriel, que tinha os olhos arregalados. Então, a súbita verdade estourou como um balão prestes a estourar. Eu conheço você, o homem encapuzado gritou, quebrando o caos. Isabela, você pertence a esse mundo, mais do que imagina. Você é filha do verdadeiro dono da mansão. Um silêncio sepulcral tomou conta do momento, enquanto as palavras dele reverberavam nas mentes dos três. Isabela se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele estava dizendo? Filha de quem? Como era possível? Todas as memórias, todos os sentimentos, tudo parecia desmoronar ao redor dela. Gabriel a olhou com uma mistura de preocupação e inaudita revelação. Isabela, é verdade? Mas ela não sabia. Não sabia de nada. Como poderia? Com o caos aumentando, o homem encapuzado se preparou para avançar. Você não é apenas uma convidada. Você é a chave para libertar o que está escondido. Ele tinha um olhar intenso, algo entre alegria e dever, como se estivesse esperando que ela fizesse algo. As chamas se aproximavam deles. A fumaça cobria tudo em seu caminho, e Isabela sabia que esse momento mudaria tudo. O que fazer? A verdade parecia mais aterradora do que o próprio fogo. E enquanto o pânico se espalhava, uma ideia explosiva começou a tomar conta dela. Eu não vou deixar que isso acabe assim. As palavras começaram a sair antes que pudesse pensar. Mas o que iria fazer? A liberdade que Isabela sempre desejou parecia agora entrelaçada com um risco horrendo. Quem era ela realmente? E qual era seu papel naquele jogo traiçoeiro, onde o passado e o presente se entrelaçavam em chamas? A única coisa certa era que a noite ainda não tinha terminado. E os segredos? Os segredos! Estavam prestes a deixar de ser sombras e se transformar em chamas que consumiriam tudo. Isabela sentiu o mundo girar ao redor dela. O calor das chamas se misturava com o frio que descia pela sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Filha do verdadeiro dono da mansão? Ela se perguntou se tudo aquilo era real, ou se era apenas uma alucinação causada pelo caos, pela fumaça e pelo pânico crescente. O que você está dizendo? Ela mal conseguiu engasgar as palavras. Gabriel, ao seu lado, tinha um olhar de incredulidade, quase como se estivesse esperando que alguém dissesse que tudo aquilo era uma piada. Mas o homem encapuzado não parecia estar brincando. Ele se aproximou mais, um brilho de malícia em seus olhos obscuros. Você é a única com poder suficiente para impedir o que vem por aí. Sua família? Ele hesitou, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvido. Sua família está envolvida em um esquema muito maior. O fogo foi apenas um presságio. Luísa, ainda perto,
segurava o documento queimado como se fosse o único remédio que ela precisava. Isabela. Nós precisamos ir. Agora. Sua voz estava alta, quase desesperada, mas Isabela hesitou, lutando para processar tudo. Então, outra explosão aconteceu, e o chão tremeu sob seus pés. Fragmentos de madeira e vidro voaram, obrigando todos a se abaixarem. O homem encapuzado caiu para trás, e por um momento, o pânico atingiu Isabela como um soco no estômago. O caos a cercava, e o ar estava recheado com a fumaça do incêndio. Vamos! Gritou Gabriel, puxando Isabela pelo braço. Ela não queria se afastar, mas sabia que não havia tempo. Luísa seguiu, ainda agarrando o documento, mas algo em seu olhar a fazia parecer mais uma prisioneira do que uma aliada. Conforme fugiam, Isabela sentiu que as verdades estavam sendo enterradas sob as cinzas. O caminho para a saída estava deserto. Muitos estavam paralisados em estado de choque. Ele não pode estar certo. Eu não pertenço a esse lugar. Isabela gritava, e sua voz quase se perdeu no barulho. Mas enquanto corriam, ouviram o barulho de passos pesados atrás deles. O homem encapuzado estava na cola, com um olhar determinado. Vocês não podem fugir da verdade. Ele berrou, e aquilo ecoou no espaço, causando olhares tensos entre os que estavam perto. Então, em um movimento rápido, Luísa virou-se e gritou, eu sei a verdade. E antes que pudesse terminar, ela se inclinou, segurando o documento. Ele é meu pai, o homem encapuzado. As palavras dela cortaram o ar como uma faca, e Isabela sentiu seu coração parar. Como assim, Luísa? A incredulidade tomou conta de Isabela. O olhar de Gabriel mudava de dúvida para uma busca por mais respostas. Você nunca me disse isso. Mas não havia tempo para perguntas. Luísa, agora com um semblante decidido, gritou novamente. O fogo foi um aviso. Eles estão vindo para acabar com todos nós. A fumaça girava ao redor, difícil de respirar, enquanto os olhares se cruzavam em desespero. Isabela não sabia em quem confiar. A casa em chamas não era apenas um símbolo de um estilo de vida, mas sim um lugar cheio de mentiras, segredos e traições. O homem encapuzado se aproximava, e Luísa parecia lutar contra a verdade que estava prestes a desmoronar tudo o que conheciam. Me ajude, Isabela. Luísa implorou, e nesse clímax de caos, tudo se transformou. Os sentimentos mistos da traição, do amor e da amizade ficaram claros. Se Luísa era filha do homem que parecia ser o próprio porta-voz do desastre, quem era realmente o inimigo? O chão abaixo delas estava se fragmentando, as chamas já se espalhavam pela sala. Com o coração acelerado, Isabela percebeu que a verdade sobre sua origem, sua família e as mentiras que cobriam a mansão eram apenas o começo. O que isso significava para eles? A luta pelo poder e pela verdade estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia ser muito mais devastador do que imaginaram. E assim, com o tempo se esgotando, Isabela tomou uma decisão. O que seria que estava realmente em jogo ali? Seu pai estava por trás de tudo, ou era outra verdade, uma prisão que ela não estava pronta para enfrentar? E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente controla os segredos da mansão? O futuro estava incerto, e as chamas da verdade ardendo mais alto do que nunca. Isabela estava em choque. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Filha do verdadeiro dono da mansão? Seu coração disparava. O medo e a dúvida a consumiam. Queria gritar, perguntar, entender. Mas tudo se resumia a uma verdade que queimava como as chamas ao seu redor. Só podemos sair se você entender o que isso significa. Luísa exclamou, a urgência de suas palavras cortando a confusão. Eles não podem saber que você está aqui. A família Velasco, eles escondem muito mais do que você imagina. Isabela olhou para Gabriel, que tinha os olhos fixos. Na entrada. Precisamos fugir agora, ele disse, num tom que misturava pânico e determinação. O homem se endireitou, suas intenções claras.
Mas antes que pudessem decidir, uma nova explosão sacudiu a mansão. É agora! Gabriel gritou, puxando Isabela e Luísa, enquanto o capô do homem parecia se agitar à medida que as chamas se espalhavam. O calor tornou-se insuportável e cada passo era uma corrida contra o tempo. Mas a verdade ainda estava ali, pendurada no ar, chamando Isabela de volta. A fumaça grudava em suas roupas, o ar denso dificultava a respiração, e Isabela sentiu um nó na garganta. Luísa, espera! Ela gritou. O que a garota sabia? O que realmente significava aquela revelação? Mas antes que Luísa pudesse responder, um grito ecoou atrás delas. Parem! Era o homem, encapuçado, agora muito mais perto. A expressão em seu rosto, antes maliciosa, agora era de pura fúria. Vocês não podem escapar do que está prestes a acontecer. Num movimento rápido, Isabela encarou o homem, o coração batendo forte como um tambor. O que você quer de mim? Mas sua voz tremia, e a coragem que tentou conjurar parecia derreter nas chamas. Você é a chave, Isabela. A chave para o que está prestes a acontecer. Ele ergueu as mãos, gesticulando para o ar, como se invocasse algo. Se você não entender seu lugar neste jogo, se não aceitar quem você realmente é, não haverá salvação para nenhum de nós. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? O homem tinha uma intensidade que a deixava nervosa e intrigada ao mesmo tempo. Eu não sou nada deste mundo, gritou ela, o desespero pesando nas palavras. Mas naquele instante, outra explosão se sucedeu e as paredes começaram a desmoronar. Cuidado! Gritou Gabriel, puxando Isabela para um lado enquanto Luísa tentava proteger o que restava do documento queimado. Então, algo inesperado ocorreu. Uma barreira de energia irrompeu entre Isabela e o homem. Ele ficou momentaneamente paralisado, o olhar de espanto dissolvendo a raiva em seu rosto. Não! Ele berrou, enquanto a fumaça se tornava uma cortina opaca. E foi ali, naquele momento fugaz, que tudo se transformou. Isabela entendeu. Ela não estava apenas em risco. Ela era parte de algo muito maior. Luísa, o que você sabe sobre este documento? Isabela perguntou, a mente trabalhando a mil. Ora, Luísa olhou fixamente, os olhos arregalados. É a confirmação da família Velasco. Eles têm segredos sobre você, Isabela. Segredos que poderiam destruir tudo. A revelação soou como um grito ensurdecedor no meio do caos. O que estava realmente em jogo? Antes que pudesse processar, a casa começou a tremer, e uma seção dela desabou, criando um buraco colossal. Num segundo, estavam no precipício do que antes era uma sala de festas grandiosa. Agora um inferno de fogo e fumaça. Vamos! Gabriel gritou, e eles correram para a única saída que parecia segura. Mas conforme se afastavam do que restou da festa, Isabela sentiu que a verdade a acompanhava, não como um fardo, mas como uma arma. Eu não sou apenas uma espectadora, gritou Isabela, o choque agora se transformando em determinação. Eu quero saber a verdade. Mas antes que pudesse mais, as chamas rugiram e um grito profundo ecoou na escuridão. O homem encapuzado, agora mais próximo, sussurrou antes de desaparecer na fumaça. Se você buscar a verdade, Isabela, você pode descobrir que alguns segredos estão guardados por razões terríveis. E pode ser que você não goste do que vai encontrar. A exatidão das palavras deixou Isabela em estado de choque. O que ele queria dizer? Que verdades estavam prestes a ser reveladas, e enquanto fugiam para a liberdade, a ideia de quem ela era e o que herdar poderia significar torturava sua mente. A luta pela sobrevivência só estava começando, e a batalha pela verdade prometia ser muito mais mortal do que qualquer incêndio. Isabela estava em choque. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Filha do verdadeiro dono da mansão? Seu coração disparava.
O medo e a dúvida consumiam. Queria gritar, perguntar, entender, mas tudo se resumia a uma verdade que queimava como as chamas ao seu redor. Só podemos sair se você entender o que isso significa. Luísa exclamou, a urgência de suas palavras cortando a confusão. Eles não podem saber que você está aqui. A família Velasco, eles escondem muito mais do que você imagina. Isabela olhou para Gabriel, que tinha os olhos fixos na entrada. Precisamos fugir, agora. Ele disse, num tom que misturava pânico e determinação. O homem se endireitou, suas intenções claras, mas antes que pudessem decidir, uma nova explosão sacudiu. A mansão. É agora! Gabriel gritou, puxando Isabela e Luísa, enquanto o capô do homem parecia se agitar à medida que as chamas se espalhavam. O calor tornou-se insuportável, e cada passo era uma corrida contra o tempo. Mas a verdade ainda estava ali, pendurada no ar, chamando Isabela de volta. A fumaça grudava em suas roupas, o ar denso dificultava a respiração, e Isabela sentiu um nó na garganta. Luísa, espera, ela gritou. O que a garota sabia? O que realmente significava aquela revelação? Mas antes que Luísa pudesse responder, um grito ecoou atrás delas. Parem! Era o homem encapuzado, agora muito mais perto. A expressão em seu rosto, antes maliciosa, agora era de pura fúria. Vocês não podem escapar do que está prestes a acontecer. Num movimento rápido, Isabela encarou o homem, o coração batendo forte como um tambor. O que você quer de mim? Mas sua voz tremia, e a coragem que tentou conjurar parecia derreter nas chamas. Você é a chave, Isabela. A chave para o que está prestes a acontecer. Ele ergueu as mãos, gesticulando para o ar como se invocasse algo. Se você não entender seu lugar neste jogo, se não aceitar quem você realmente é, não haverá salvação para nenhum de nós. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? O homem tinha uma intensidade que a deixava nervosa e intrigada ao mesmo tempo. Eu não sou nada deste mundo, gritou ela, o desespero pesando nas palavras. Mas naquele instante, outra explosão se sucedeu e as paredes começaram a desmoronar. É agora, Gabriel gritou, e eles correram para a única saída que parecia segura. Mas conforme se afastavam do que restou da festa, Isabela sentiu que a verdade a acompanhava, não como um fardo, mas como uma arma. Eu não sou apenas uma espectadora, gritou Isabela, o choque agora se transformando em determinação. Eu quero saber a verdade. Mas antes que pudesse mais, as chamas rugiram e um grito profundo ecoou na escuridão. O homem encapuzado, agora mais próximo, sussurrou antes de desaparecer na fumaça. Se você buscar a verdade, Isabela, você pode descobrir que alguns segredos estão guardados por razões terríveis. E pode ser que você não goste do que vai encontrar. A exatidão das palavras deixou Isabela em estado de choque. O que ele queria dizer? Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Então, enquanto corriam, algo inexplicável aconteceu. A estrutura do edifício começou a ruir e, no meio daquela confusão, a porta de saída se fechou com um estrondo. Um eco quase sobrenatural assombrou o ambiente. Gabriel, em seu impulso de salvar Isabela, a puxou para um canto, suas palavras quase se perdendo na fumaça. Temos que achar um jeito, temos que... Mas então, algo aconteceu. De repente, uma luz forte rompeu pela escuridão. Isabela piscou, tentando discernir o que estava acontecendo. A fumaça se dissipou momentaneamente, revelando um painel escondido na parede. Luísa, ofegante e com uma nova intensidade em seus olhos, gritou. Isso, o documento, ele contém a verdade sobre a família. Não, Luísa, Isabela protestou, mas a amiga estava cada vez mais próxima do painel. Você não entende, vai ser perigoso. Quando Luísa tocou no painel, o mecanismo se ativou. A parede se abriu, revelando um compartimento secreto. A luz da chama iluminou um arquivo. Isabela, inebriada pela curiosidade, não pôde resistir.
O que estava lá dentro? O que a família realmente escondia? Mas o que saiu dali virou tudo de cabeça para baixo. A luz fraca iluminou um retrato embaçado. E à medida que se aproximava, o rosto de um homem bem familiar se destacou. O coração de Isabela parou. Era seu pai. Como você pode... Ponto. Ela engasgou as palavras. Ele está vivo. Gabriel ficou paralisado ao seu lado, as dúvidas saltando de seus olhos. Mas a resposta de Luísa cortou o ar novamente. Sim, ele é o verdadeiro herdeiro da mansão. Você não tem ideia do que isso significa. Isabela sentiu que o chão realmente estava desmoronando sob seus pés. O que isso queria dizer para quem ela era? Qual era a verdade por trás de todo aquele incêndio? Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. E enquanto as chamas dançavam ao fundo, um novo plano começava a se formar na mente de Isabela. Com um misto de coragem e temor, ela sabia que a jornada estava apenas começando. Isabela estava em choque. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente, como um eco aterrorizante. Filha do verdadeiro dono da mansão, seu coração disparava. O medo e a dúvida a consumiam. Queria gritar, perguntar, entender, mas tudo se resumia a uma verdade que queimava como as chamas ao seu redor. Só podemos sair se você entender o que isso significa, Luísa exclamou. A urgência de suas palavras cortando a confusão. Eles não podem saber que você está aqui. A família Velasco, eles escondem muito mais do que você imagina. Isabela olhou para Gabriel, que tinha os olhos fixos na entrada. Precisamos fugir, agora, ele disse, num tom que misturava pânico e determinação. O homem se endireitou, suas intenções claras, mas antes que pudessem decidir, uma nova explosão sacudiu a mansão. É agora, Gabriel gritou, puxando Isabela e Luísa, enquanto o capô do homem parecia se agitar à medida que as chamas se espalhavam. O calor tornou-se insuportável, e cada passo era uma corrida contra o tempo. Mas a verdade ainda estava ali, pendurada no ar, chamando Isabela de volta. A fumaça grudava em suas roupas, o ar denso dificultava a respiração. Isabela sentiu um nó na garganta. Luísa, espera! Ela gritou. O que a garota sabia? O que realmente significava aquela revelação? Mas antes que Luísa pudesse responder, um grito ecoou atrás delas. Parem! Era o homem encapuzado, agora muito mais perto. A expressão em seu rosto, antes maliciosa, agora era de pura fúria. Vocês não podem escapar do que está prestes a acontecer. Num movimento rápido, Isabela encarou o homem, o coração batendo forte como um tambor. O que você quer de mim? Mas sua voz tremia, e a coragem que tentou conjurar parecia derreter nas chamas. Você é a chave, Isabela. A chave para o que está prestes a acontecer. Ele ergueu as mãos, gesticulando para o ar como se invocasse algo. Se você não entender seu lugar neste jogo, se não aceitar quem você realmente é, não haverá salvação para nenhum de nós. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? O homem tinha uma intensidade que a deixava nervosa e intrigada ao mesmo tempo. Eu não sou nada deste mundo, gritou ela, o desespero pesando nas palavras. Mas naquele instante, outra explosão se sucedeu e as paredes começaram a desmoronar. É agora! Gabriel gritou, e eles correram para a única saída que parecia segura. Mas conforme se afastavam do que restou da festa, Isabela sentiu que a verdade a acompanhava, não como um fardo, mas como uma arma. Eu não sou apenas uma espectadora, gritou Isabela, o choque agora se transformando em determinação. Eu quero saber a verdade. Mas antes que pudesse mais, as chamas rugiram e um grito profundo ecoou na escuridão. O homem encapuzado, agora mais próximo, sussurrou antes de desaparecer na fumaça. Se você buscar a verdade, Isabela, você pode descobrir que alguns segredos estão guardados por razões terríveis. E pode ser que você não goste do que vai encontrar. A exatidão das palavras deixou Isabela em estado de choque.
O que ele queria dizer? Que verdades estavam prestes a ser reveladas? E então, enquanto corriam, algo inexplicável aconteceu. A estrutura do edifício começou a ruir, e no meio daquela confusão, a porta de saída se fechou com um estrondo. Um eco quase sobrenatural assombrou o ambiente. Gabriel, em seu impulso de salvar Isabela, a puxou para um canto, suas palavras quase se perdendo na fumaça. Temos que achar um jeito. Temos que... Mas então algo aconteceu. De repente, uma luz forte irrompeu pela escuridão. Isabela piscou, tentando discernir o que estava acontecendo. A fumaça se dissipou momentaneamente, revelando um painel escondido na parede. Luísa, ofegante e com uma nova intensidade em seus olhos, gritou: "Isso, o documento, ele contém a verdade sobre a família." "Não, Luísa," Isabela protestou, mas a amiga estava cada vez mais próxima do painel. "Você não entende, vai ser perigoso." Quando Luísa tocou no painel, um mecanismo se ativou. A parede se abriu, revelando um compartimento secreto. A luz da chama iluminou um arquivo, e Isabela, inebriada pela curiosidade, não pôde resistir. O que estava lá dentro? O que a família realmente escondia? Mas o que saiu dali virou tudo de cabeça para baixo. A luz fraca iluminou um retrato embaçado, e à medida que se aproximava, o rosto de um homem bem familiar se destacou. O coração de Isabela parou. Era seu pai. "Como você pode, ponto?" Ela engasgou as palavras. Ele está vivo." Gabriel ficou paralisado ao seu lado, as dúvidas saltando de seus olhos. Mas a resposta de Luísa cortou o ar novamente. "Sim, ele é o verdadeiro herdeiro da mansão. Você não tem ideia do que isso significa." A revelação caiu como uma bomba, e Isabela sentiu que o chão realmente estava desmoronando sob seus pés. O que isso queria dizer para quem ela era? Qual era a verdade por trás de todo aquele incêndio? Os olhos arregalados de medo. "Você está aqui!" gritou Isabela, semi-atordoada e incrédula. "Mas como você?" Porém a pergunta não era capaz de sair, pois a cena se desenrolava rápido demais. "Não temos tempo, apenas venha." A mãe gesticulou com urgência. As chamas atrás delas rugiam como feras famintas. Mas antes que pudessem se mover, o homem encapuzado deu um passo à frente, colocando-se entre Isabela e a saída. "Você não pode levar ela. Isabela precisa escolher", ele gritou, seu tom feroz fazendo ecoar a tensão no ambiente. "Escolher? Escolher o quê?" A pergunta saiu da boca de Isabela, mas sua mente estava mais confusa do que nunca. A aparência de sua mãe, o homem à sua frente, tudo isso tornava a situação surreal. Escolher entre suas verdadeiras raízes ou ser apenas mais uma na família. Se você sair com ela, perderá tudo. A cada palavra do homem, o coração de Isabela batia mais rápido. Era como se ele jogasse uma bomba em suas emoções. "É verdade, Isabela. Eu não posso falar agora, mas você precisa confiar em mim." A voz de sua mãe implorava, e o medo dela se misturava com a adrenalina da fuga. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. O fogo e a fumaça pareciam agora insignificantes diante da terrível escolha que pairava sobre ela. Mas o que é ser livre se tudo era uma mentira? Um nó de dor se formou no fundo do seu estômago. Enquanto o caos a cercava, um grito ressoou outra vez. "Parem com isso!" Luísa se plantou entre Isabela e o homem encapuzado. "A verdade não pode ser escondida. Se você não souber quem realmente é, não haverá futuro." Como um raio, a verdade caiu sobre Isabela, e uma conexão se formou. A luta pela sobrevivência era maior do que o fogo. Era sobre ela mesma, e enquanto a estrutura da mansão se desmoronava, a pergunta ecoava na sua mente: "Quem realmente sou eu?" Isabela, com a mão entre as suas e a de sua mãe, sentiu o chão desmoronar
e a única coisa que sabia era que as chamas não eram a parte mais perigosa daquela noite. A verdade reveladora estava prestes a surgir, desenhando novos contornos nas sombras de sua vida. Isabela estava em choque. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Filha do verdadeiro dono da mansão? Seu coração disparava. O medo e a dúvida a consumiam. Queria gritar, perguntar, entender, mas tudo se resumia a uma verdade que queimava como as chamas ao seu redor. Só podemos sair se você entender o que isso significa, Luísa exclamou, a urgência de suas palavras cortando a confusão. Eles não podem saber que você está aqui. A família Velasco, eles escondem muito mais do que você imagina. Isabela olhou para Gabriel, que tinha os olhos fixos na entrada. Precisamos fugir, agora, ele disse, num tom que misturava pânico e determinação. O homem se endireitou, suas intenções claras, mas antes que pudessem decidir, uma nova explosão sacudiu a mansão. É agora, Gabriel gritou, puxando Isabela e Luísa. Enquanto o capô do homem parecia se agitar, à medida que as chamas se espalhavam, o calor tornou-se insuportável, e cada passo era uma corrida contra o tempo. Mas a verdade ainda estava ali, pendurada no ar, chamando Isabela de volta. A fumaça grudava em suas roupas, o ar denso dificultava a respiração. Isabela sentiu um nó na garganta. Luísa, espera! Ela gritou. O que a garota sabia? O que realmente significava aquela revelação? Mas antes que Luísa pudesse responder, um grito ecoou atrás delas. Parem! Era o homem encapuzado, agora muito mais perto. A expressão em seu rosto, antes maliciosa, agora era de pura fúria. Vocês não podem escapar do que está prestes a acontecer. Num movimento rápido, Isabela encarou o homem, o coração batendo forte como um tambor. O que você quer de mim? Mas sua voz tremia, e a coragem que tentou conjurar parecia derreter nas chamas. Você é a chave, Isabela. A chave para o que está prestes a acontecer. Ele ergueu as mãos, gesticulando para o ar como se invocasse algo. Se você não entender seu lugar neste jogo, se não aceitar quem você realmente é, não haverá salvação para nenhum de nós. Então, antes que pudesse processar tudo, uma terceira pessoa surgiu das sombras, interrompendo a confrontação. Era um homem de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Sua presença carregava uma aura de autoridade que fez todos pararem. Ele não parecia assustado ou agitado. Pelo contrário, havia uma calma quase sobrenatural que o cercava. Chega disso! O homem gritou. Isabela, você precisa saber a verdade sobre seu pai. O eco das palavras dele fez o tempo parecer parar, e todos os olhares se voltaram para Isabela como se ela fosse o centro do universo. Meu pai? Ela repetiu, completamente confusa. Como ele sabia quem ela era? O homem de cabelos grisalhos apontou. Para o homem encapuzado. Ele fala em nome dele. Mas a verdade dolorosa é que o verdadeiro traidor está muito mais perto do que você imagina. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua pele. O homem encapuzado parecia estar prestes a protestar, mas uma nova explosão fez o chão tremer. Não havia mais tempo. O calor das chamas intensificava-se, e as chamas dançavam como demônios em busca de almas. As palavras do homem grisalho pesavam no ar, carregadas de segredos e traição. Se você não sair agora, Isabela, vai perder tudo, e a verdade será enterrada com você. O homem grisalho se aproximou, mas tudo o que ele fez foi amplificar o caos. O homem encapuzado rearranjou a postura, agora cheio de desespero, mas um brilho de malícia ainda. Estava ali. Você não sabe o que está dizendo. A voz dele soou como um trovão, ecoando pânico. Isabela, com um coração acelerado, olhou para Luísa e Gabriel. Eles estavam tão confusos quanto ela, mas essas revelações o tornavam ainda mais urgentes. Qual é a verdade? O que você está escondendo? A pergunta saiu impulsivamente de seus lábios. Mas antes que pudesse receber uma resposta, o homem encapuzado atacou.
Ele avançou na direção de Isabela, como um animal acuado, e o homem grisalho se lançou à frente, empurrando Isabela e Luísa para o lado. "Corra, agora!" ele gritou. E a fumaça começou a invadir o espaço, como um monstro faminto. Mas no último segundo, uma luz intensa irrompeu da parte de trás da sala, envolvendo a todos. É como se o próprio lugar estivesse se fundindo com a luz, revelando algo impressionante. Um caixa queimando no chão não era um documento de verdade como foi pensado, mas um diário, uma prova do passado de Isabela. E o homem grisalho se virou para ela, olhos ardendo de sinceridade. "Você precisa decidir, Isabela. A chave para a sua liberdade e o segredo de quem você realmente é estão ali. Mas a pergunta mais importante é: você realmente está pronta para enfrentá-los?" Isabela hesitou. Uma tempestade de emoções lutava dentro dela. Aquela pode ser a última chance de descobrir a verdade, mas a ideia de enfrentar segredos devastadores a apavorava. As chamas pareciam chamar, junto com a adrenalina que pulsava em seu corpo. O caos ecoava, mas no fundo havia uma voz. E com isso, a noite ainda não tinha terminado. O fogo e a verdade estavam prestes a colidir de forma explosiva e implacável. Isabela estava em choque. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Filha do verdadeiro dono da mansão? Seu coração disparava. O medo e a dúvida a consumiam. Queria gritar, perguntar, entender, mas tudo se resumia a uma verdade que queimava como as chamas ao seu redor. "Só podemos sair se você entender o que isso significa", Luísa exclamou, a urgência de suas palavras cortando a confusão. "Eles não podem saber que você está aqui. A família Velasco, eles escondem muito mais do que você imagina." Isabela olhou para Gabriel, que estava com os olhos fixos na entrada. "Precisamos fugir agora", ele disse, num tom que misturava pânico e determinação. O homem se endireitou, suas intenções claras. Mas antes que pudessem decidir, uma nova explosão sacudiu a mansão. "É agora!" Gabriel gritou, puxando Isabela e Luísa, mas tudo ficou confuso, quando de repente uma luz intensa irrompeu da parte de trás da sala. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. A fumaça se dissipou momentaneamente, revelando um painel escondido na parede. Luísa, ofegante e com uma nova intensidade em seus olhos, gritou: "Isso! O documento! Ele contém a verdade sobre a família." "Não, Luísa!" Isabela protestou, mas a amiga estava determinada. Quando Luísa tocou no painel, um mecanismo se ativou. O que estava por trás da porta poderia trazer respostas ou o fim de suas vidas. E foi nesse instante que tudo mudou. A parede se abriu e uma luz ofuscante revelou não apenas um arquivo, mas uma sala secreta. As paredes estavam cobertas de fotos emolduradas, todas de pessoas que pareciam ter alguma conexão com Isabela. Ela se aproximou lentamente, seu coração batendo descompassado. Um retrato em particular chamou sua atenção. Era um homem de meia idade, familiar e ao mesmo tempo estranho. "Esse é você?" Isabela murmura, apontando com a mão trêmula. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova figura entrou na sala. Era uma mulher, com uma expressão intensa e uma presença que preenchia o espaço. O cabelo preso em um coque elegante, a voz firme. "Isabela, pare de hesitar." Ela se aproximou, seus olhos deslizando entre Luísa e Gabriel. "Chegou a hora de você saber a verdade." "Quem é você?" Isabela perguntou, o medo pesando como chumbo. A mulher sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era frio, quase calculado. "Sou sua mãe." Aquela revelação cortou o ar como uma faca. Todos ficaram em silêncio, a respiração suspensa. "Isso não faz sentido," Isabela protestou, mas a mulher continuou. "Opa, uma verdade que irá transformar tudo. O que você sabe sobre a sua família? O que o homem aqui disse sobre seu pai, claro como o dia?" Ela apontou para o homem encapuzado, que agora tinha um olhar de horror.
Nele está a resposta. Ela gesticulou e o homem deu um passo à frente, a tensão crescendo. Você não controla isso. Você nunca controlou, disse ele, sua voz agora grave e rugente. Mas a mulher não se intimidou. A família Velasco tem seus segredos, e você é a chave para desvendar tudo. A verdade estava nas entrelinhas, mas a tensão estava palpável. Isabela olhou para Luísa, que estava tão confusa quanto ela. Gabriel tinha os olhos arregalados, incapaz de processar tudo isso, e a mulher continuava a falar. Isabela, você tinha que saber que seu pai... E sua voz parou. Ela hesitou, o olhar se perdendo na escuridão. O homem encapuzado deu um passo em direção a Isabela. Se você descobrir a verdade sobre sua herança, pode perder não apenas seu futuro, mas o seu passado também. O ambiente estava carregado de tensão e Isabela sentiu uma onda de choque percorrendo seu corpo. O que ele realmente queria dizer? Antes que pudesse realmente perguntar, a estrutura tremeu e tudo desabou, as chamas queimando mais alto, e a mulher, agora descontrolada, gritou: "Corra, Isabela! Corra agora!" E tudo se tornou uma confusão de fumaça e gritos. No coração da confusão, o som de vidro se quebrando, e tudo se desfez. O homem encapuzado estava em sua frente, segurando a verdade nas mãos. As chamas não são o verdadeiro perigo. É o que vem a seguir que vai te consumir. E naquele momento, Isabela percebeu que o que quer que estivesse por vir era mais aterrador do que as chamas. O caos crescendo constantemente ao seu redor era uma fração do que estava para acontecer. Enquanto fugia, a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente sou eu? A noite ainda não tinha terminado. Isabela estava em estado de choque. O calor das chamas e a fumaça envolviam tudo, mas nada se comparava à tempestade de emoções dentro dela. A revelação da mulher que afirmava ser sua mãe ecoava em sua mente, a família Velasco e seus segredos. Com o coração acelerado, Isabela percebendo que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Isabela, você precisa entender que está em perigo. A mulher chamada mãe dela gritou, enquanto as chamas rugiam atrás. Sim, sou eu, e você é a única que pode parar esse ciclo de mentiras. A urgência da situação a atingia como um soco no estômago. Luísa e Gabriel estavam ao seu lado. A expressão deles era de pura confusão, mas a determinação brilhava em seus olhares. Vamos, Isabela, temos que sair agora. Gabriel puxou sua mão, mas a voz da mulher a deteve. Espere, você precisa escolher. Não é apenas sobre sair da casa, é sobre confrontar o que você realmente é. As palavras dela cortavam a atmosfera tensa como fogo. Isabela olhou nos olhos da mãe, e a dor nelas era palpável. A sua herança e os segredos que vêm com isso serão um fardo, mas a única maneira de se libertar é encarar a verdade, insistiu a mulher. Um estrondo ressoou, fazendo o pé direito da sala desabar em uma chuva de destroços, mas Isabela estava paralisada, presa naquela revelação. E se eu não quero? As palavras saíram pesadas. E se eu não quiser essa vida? O desespero na voz dela era real. Mas, Luísa, sem hesitar, disse: você não pode deixar que eles a destruam, Isabela. Não está sozinha nisso. O homem encapuzado estava quase sobre eles, os olhos cheios de raiva e desespero. Vocês não entendem. A verdade pode ser mais aterrorizante do que o próprio fogo. O caos aumentava com cada segundo. Isabela respirou fundo. O cheiro de fumaça e fogo queimava em suas narinas. Eu sou mais do que qualquer segredo, gritou, soltando a mão de Gabriel e enfrentando o homem. Ele parecia surpreso com sua bravura. Você realmente acha isso? Ele riu sombriamente. A verdade está presa em suas veias. Se não fizer o que eu digo, você nunca saberá quem você realmente é. Isabela olhou para a mãe, os olhos cheios de determinação. Eu escolho saber. A palavra ecoou como uma bomba, e toda a sala pareceu hesitar. O homem encapuzado hesitou,
mas logo sua expressão se transformou em desdém. Se você quer confrontar a verdade, então prepare-se para a batalha. E com um movimento rápido, ele gesticulou, criando um redemoinho de fumaça ao redor deles, crescendo cada vez mais. No meio do caos e da escuridão, Isabela sentiu uma onda de coragem. Vamos juntos. Se não enfrentarmos isso como um time, nunca sairemos dessa. E num segundo, a sala começou a vibrar. Um portal de luz se formou no centro, iluminando seus rostos. Entre, antes que seja tarde demais, gritou a mulher, puxando Isabela para a segurança. Enquanto se dirigiam para a luz, o homem gritou, mas sua voz era abafada. O calor era quase insuportável, mas a luz brilhava mais intensamente como um farol de esperança. Com um último olhar para a escuridão que quase a consumira, Isabela deu o primeiro passo em direção à verdade. Ela sabia que o caminho seria tortuoso. Assim que atravessaram o portal, a luz os envolveu e um silêncio profundo tomou conta, como uma nova vida começando. Você realmente está pronta para essa verdade? A mãe perguntou, um sorriso terno em seus lábios. Isabela acenou com a cabeça, ainda um pouco assustada, mas agora algo havia mudado dentro dela. A verdade não era apenas uma carga para carregar, mas uma nova chance de viver. Sim, eu estou pronta. E enquanto a luz os afastava do perigo, o futuro agora ficava à sua frente, repleto de mistérios e verdades a serem resolvidas. Mas, antes de encerrar esta jornada e abrir novas portas, quero pedir a você uma coisa muito especial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você receba tudo em primeira mão. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. A sua voz é valiosa para nós. E finalmente, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A sua participação é fundamental. Vamos juntos manter essa comunidade viva e cheia de histórias envolventes.